piedoso. É grato cantar-lhe louvor. É rei, mas se torna ditoso, enchendo-me do seu amor, deixando o seu trono de glória. Me veio livrar desta escória. Já sou muito feliz, já sou muito feliz com Deus. Jesus é meu rei muito amado. Nas lutas, na dor sempre está, paciente e humilde ao meu lado, ajuda e consolo me dá. Por isso constante o sigo, pois é meu pastor e amigo. Já sou muito feliz, já sou muito feliz com Deus. Jesus, que pudera eu dar-te por tanto amor para mim, bastante é servir-te e amar-te, e tudo entregar meu a ti. Aceita então minha vida, que a ti só se prostra rendida. Já sou muito feliz, já sou muito feliz com Deus. Continuamos louvando ao Senhor com o hino 386. Oh, não temas, tu esposa de Jesus, em justiça Deus te edificará. Tua tenda que de mana viva luz, Ele mais aumentará. Toda arma de rancor contra ti se desfará, quando o inimigo se erguer com seu furor, ele não te vencerá. Toda arma fabricada com rancor te combate, mas jamais te vencerá. O inimigo que ataca com furor, o Senhor abaterá. Toda arma de rancor contra ti se desfará, quando o inimigo se erguer com seu furor, ele não te vencerá. Lá no céu não hás de ter recordação dos combates que sofreste por amor, mas ali terás sublime posição com Jesus teu Salvador. Toda arma de rancor contra ti se desfará, quando o inimigo se erguer com seu furor, ele não te vencerá. Patriarcas e profetas já estão lá no céu te esperando com amor. Ser fiel e guardar a divina unção para as bodas de esplendor. Toda arma de rancor contra ti se desfará, quando o inimigo se erguer com seu furor, ele não te vencerá. Glória a Deus. Muito obrigado pela oportunidade, pastor. Glória a Deus. Coral Emanuel também conduzindo a igreja a esse momento de adoração,
através da música, através do louvor, lembrando sempre que também Deus habita em meio aos louvores. E só os louvores é que nos interessam, aqueles que falam dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Convidamos a igreja a ficar de pé para procedermos a leitura. Enquanto isso, eu quero desde já agradecer a Deus pelas orações. Minha esposa fez uma cirurgia, passou uns 2 ou 3 dias internada, né, na recuperação, e graças a Deus está bem em casa, né? Tá
numa dieta líquida ainda, mas está bem. Deus é bom, né, irmãos? Cuida da gente. E eu, esses dias estava ausente, estava dando ali um apoio a ela, ajudando nas minhas limitações. Vamos ler o Evangelho de João, segundo João, capítulo 3, versículo do 1 ao 13. Eu vou ler aqui, os irmãos acompanham. Evangelho de João, capítulo 3, versículo do 1 ao 13. Todos encontraram? Passamos a ler. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? Como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Vamos orar em gratidão pela leitura devocional. Pai amado, Deus fiel, Deus todo-poderoso, somos gratos por ter chegado aqui na Tua casa, juntamente com os demais irmãos, por estarmos neste momento de culto a Ti, de louvor, de adoração, e neste momento de leitura devocional. Obrigado pela Tua palavra, que é o nosso alimento, que é o nosso norte para vivermos nesta terra, que é a Tua palavra viva e eficaz. Fala conosco esta noite, ministra aos nossos corações aquilo que o Espírito Santo pode, sabe e com certeza está aqui para fazer isto. Em nome de Jesus, amém. Amados irmãos, mais uma vez vamos caminhar pelo texto do Evangelho de Jesus Cristo, entregue ao discípulo e apóstolo João, nesse encontro que representa o encontro que toda a humanidade precisa ter com Jesus. O encontro da verdade, o encontro do interesse, o encontro das perguntas sobre Ele e sobre nós. O encontro onde aquele que vai ao encontro dele vai com respeito, vai com temor e vai com interesse, deixando de lado todo o seu status, todo o seu conhecimento, toda a sua posição social, toda a sua história de vida. Nós encontramos um personagem e é um alerta para nós quando estivermos lendo a Bíblia, quando personagens forem citados por seus nomes. E
quando, por exemplo, a gente lê as genealogias, de um modo geral, a gente tem um certo desprezo, porque fulano gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano. Você diz, o que eu tenho a ver com a vida dos outros, né? A gente tem pouco a ver com a vida dos outros da Bíblia, porque fora da Bíblia a gente quer dar conta da vida de todo mundo, né? Quando, na verdade, as vidas que nos interessam saber sobre elas são as vidas dos personagens bíblicos, porque eles apontam para as nossas vidas. Lembre-se sempre, importante ter esse fundamento, de que todo e qualquer personagem que surge na Bíblia, a Bíblia está falando sobre nós, sobre a humanidade. E nós devemos nos colocar dentro daquele enredo. Eu sei que é normal, e a maioria é normal como eu, já teve uma fase de ler a Bíblia buscando a história deles. Tudo bem, esse é o princípio, buscar conhecer a história deles. Mas a Bíblia não é apenas um livro sobre a história deles. A Bíblia é um livro sobre a nossa história a partir desses personagens. Porque todos esses personagens estão envolvidos com quem? Estão no livro de quem? Estão falando, ouvindo sobre quem? Sobre Deus. O mesmo Deus que está disponível para nós hoje. Então, quando a gente começa lá em Gênesis e vai ver os personagens nominados, né? Adão e Eva, eu, macho, tenho que me ver na posição de Adão, olhando para toda fêmea na posição de Eva, para a gente entender todo o princípio. Inclusive, é bom lembrar que a Bíblia fala do primeiro Adão e do segundo Adão, que não sou eu. E não é nenhum desses homens, nem foi Caim, nem foi Abel, e nem Sete e nenhum dos seus filhos. Quem foi o segundo Adão? Jesus. A Bíblia fala sobre o primeiro Adão no sentido do primeiro homem que Deus criou para glorificar ele, mas esse homem falhou. E agora Deus fala sobre o segundo Adão, não criado por ele, mas gerado por ele no ventre de Maria, para nascer e glorificar ele. O que ele fez? Glorificou. Foi fiel até a morte, e a morte de cruz. Cuidado quando... Não que você não deva ouvir ou acompanhar, né? A Bíblia diz, prove de tudo e fique com o que é bom. E onde é que está o referencial de bondade? Em Deus e na sua palavra, né? Olha o cuidado de Deus conosco de geração em geração. Ele deixou a sua palavra, para que a gente pudesse ter a condição de conferir o que a gente ouve com a sua palavra. Por exemplo, na internet tem de tudo, né? Tem a boa palavra de Deus e tem a palavra de Deus transtornada. Por exemplo, tem algumas pessoas da internet que defendem que Jesus pecou, né? Na verdade, ele tomou sobre si, por não ter pecado, todos os nossos pecados. Porque um pecador não pode tomar o pecado do outro sobre si, não é? Não pode, não tem como. Até o sumo sacerdote, que apontava para Cristo, ele tinha que sacrificar pelos seus pecados, né? Então, até o sumo sacerdote era naturalmente um pecador e sacrificava pelos seus pecados. Jesus agora assume não só a posição do sacerdote, como assume a posição do sacrifício, porque ele é o Cordeiro de Deus único que tira o pecado do mundo. Então Jesus agora é o homem segundo Adão, gerado por Deus no ventre de Maria, nascido de mulher, cuidado como qualquer criança por uma mãe, criado como qualquer criança judia, aprendendo com seu pai o caminho que deveria andar, deitado, sentado, andando, Deuteronômio capítulo 6. José cumpriu muito bem esse papel, não só sobre a vida de Jesus, mas sobre a vida dos seus outros irmãos, em destaque o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, que tem uma epístola escrita para nós e foi um dos primeiros representantes eclesiásticos da igreja em Jerusalém. Então nós temos o conforto de ouvir muitas coisas sobre Jesus, mas conferir no livro dele se o que a gente está ouvindo de fato é verdade, ou de fato é um engano, ou é algo malignamente
interessado, como desde o Gênesis, em nos desviar do caminho de Deus. E aqui nesse episódio nós temos a figura de Nicodemos, que mesmo sabendo muito de Bíblia, muito, ele percebe que aquele personagem chamado Jesus é alguém e somente alguém que poderia viver tudo aquilo que ele conhecia, na Bíblia, né? Nicodemos não despreza o conhecimento bíblico, mas percebe em Jesus atitudes e não milagres, atitudes. Ele não exalta o poder de Deus, o poder miraculoso de Deus. Ele exalta o poder do caráter de Jesus. Ninguém pode fazer as coisas que tu faz. Aí a gente só olha para que coisas? Milagres. Esquece de perdão dos pecados, esquece de amar quem não o ama, não desprezar absolutamente ninguém, nem os fariseus, que nesse momento Nicodemos os representa, porque Jesus identificava rapidamente um fariseu, pelas suas próprias vestes. Ele podia ter dito, Nicodemos, não tenho conversa com fariseus, raça de víboras. Não. Aquele fariseu que tiver interesse em se aproximar de Jesus, será por Jesus recebido. Alguns de nós, se for por fragilidade, tudo bem. Mas se for por desprezo, tudo mal. Chega alguém de uma outra religião, por exemplo, o mais comum são as testemunhas de Jeová. E você não querer receber, porque não sabe nada da Bíblia, está certíssimo. Se tranque e venha para a escola dominical. Agora, se não quer receber por desprezo ao testemunha de Jeová, você está totalmente equivocado. Tem que recebê-lo, oferecer um copo d'água, deixar ele falar. Depois que ele falar, educadamente você diz, agora é minha vez de falar. Aí você vai falar amorosamente, não arrogantemente. Você não vai pisar neles, você vai amá-los. E em amando-os, você vai estar cheio de quê? De amor, porque a boca só vai falar do que o coração estiver cheio. E quando você se deixa ser dominado pelo amor de Deus, eles vão ouvir quem? Você ou Deus? Deus. Porque você vai estar falando da parte de Deus e não da sua. Porque muita gente não quer ouvir o evangelho da nossa boca, porque não percebe o que de fato nós temos interesse neles, que é interesse de amá-los, respeitá-los, considerá-los e não humilhá-los, pisá-los. Tem evangélicos, e normalmente são aqueles que não frequentam escola dominical. Antes disso, não leem a Bíblia, né? Porque tem gente que frequenta a escola e nem a revista lê também. Então não adianta muita coisa. Então, primeira relação do crente com Deus é através da leitura da palavra. E é na leitura da palavra que a gente vai entender a necessidade da oração. Se a oração vier antes da palavra e não for o objetivo de buscá-la, essa oração não agrada a Deus. A única oração que agrada a Deus é a oração em busca dele. E onde é que se busca ele? Na palavra. Então, quando Deus me vir buscando a ele sem interesse nenhum nele, ele vai me ver apenas como um pedinte, um necessitado. Eu vou ser atendido? Sim ou não? Ixi, ninguém sabe de nada, ninguém quer se comprometer. A igreja de Pilatos, todo mundo lavando as mãos. Deus vai ouvir alguém que não tem interesse nele e socorrer ele? Vai ou não vai? Lógico que vai. Lógico que vai. Ele pode não atender a mim, que sou filho dele, pedindo algumas coisas, porque ele vai dizer, eu não posso te dar isso, porque você é meu filho. A mim ele pode negar. A quem não é, a sua misericórdia está estendida. Faz chover sobre justos e injustos, o sol é para todos. João 3,16 vale para todo mundo, não é? Agora, para mim, ele pode ouvir minha oração, pode até mandar deixar de orar. Já viram isso na Bíblia?
crentes orando e Jesus, ei, pode parar com essa oração? Essa oração não me interessa. Não é momento de falar assim comigo. É momento de me ouvir o que você tem que fazer. Interessante que no Antigo Testamento, ninguém tinha muita escolha, né? Ou servia a Deus ou não servia. Ou fazia a vontade dele, ou ele atropelava e colocava outro no lugar. Aí na graça não, né? Na graça a gente é para fazer a obra dele, e não faz, e ele não atropela a gente. E bota outro no lugar para fazer, né? E ainda fica nos dando uma chance dia após dia, porque quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás. Então nós vamos seguir na nossa doutrina da regeneração, o cristianismo do novo nascimento. Importa nascer de novo. Eu tenho provocado meus irmãos, é apenas uma provocação, de que aceitar Jesus não é para transformação. Aceitar Jesus é para nascer de novo. Nesse novo nascimento é que começa o processo de transformação. Se buscar transformação sem nascer, ela não acontece. Simplesmente não acontece, né? Então você diz assim, não, eu vou ser uma pessoa que vai estudar, vou arrumar minha vida de estudante, e eu estou falando de qualquer área, né? Especialmente da Bíblia. E eu vou estudar. Mas se você não começar a estudar, quando é que você vai estudar? Nunca. Você tem a intenção, mas não tem a entrega. Quando eu me entrego a Cristo, eu estou me entregando a nascer de novo. E o processo de formação será diferente, porque a proposta bíblica é: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então Jesus vai trabalhar no nosso entendimento. Importa nascer de novo, porque quem não nascer de novo não pode ver. Não é não verá, é não pode ver o reino de Deus. O reino de Deus é visível, sim ou não? Sim, olhe para quem está do seu lado, que você já está vendo alguém do reino. O reino é visível. Agora, antes de olhar para alguém do lado, olhe para o espelho. Porque o primeiro servo do reino que eu tenho que ver todo dia, quem é? Sou eu. I am. Se eu amanhecer o dia e olhar para o espelho e não ver o primeiro servo do reino, eu não estou vendo o reino. Agora, durante o dia como servo do reino, eu vou viver de acordo com o reino. E vivendo de acordo com o reino, eu vou buscar as coisas do reino. E aí eu verei sempre o quê? O reino. Quem vê o reino de Deus não vê muito papinha. E não é a do fogão. Essa é boa de ver. Essa é boa de ver, né? Então quem está em busca do reino tem pouco tempo para essas coisas do mundo, que não edificam absolutamente nada. Ao contrário, trazem pânico, trazem raiva, trazem desejo de vingança e não sede e fome de justiça. Quem busca ver o reino, busca as virtudes do reino. E vai viver sempre de forma diferenciada. É educado, dá bom dia, boa tarde, boa noite, né? Pede por favor. Quando vai fazer algo que tem mais pessoas envolvidas, pede licença. Porque ele vive aonde? No reino. O padrão dele é do reino. Então nós temos que ver o reino. Lembra, só recapitulando, quem faltou quinta-feira passada, os bichinhos bonzinhos, né? Os inocentes. Ah, toda criança é inocente. Tem um anjinho na barriga de mãe. Tem não, tem um pecador. Deixa ele sair para a confusão começar, né? Então, só recapitulando para quem teve quinta passada. Salmo 58:3, alienam-se os ímpios desde a madre. Alienar-se é separar-se de um conhecimento e ficar rude naquele conhecimento que ele tem. Andam errados desde que... Então, quando vocês verem, por exemplo, Savinho, está aqui no colo de pai, de Jorge Sávio. É um lindo pecador. Galego, bonito, pele sedosa, sorrindo para o pastor dele, né? Mas é um pecador.
que o pai George Sávio e a mãe Najara tem que fazer o que com esse pecador? Fala mais alto aí. Ensinar sobre quem? Ensinar como? Com o livro e com a vida baseada no livro. Porque pode ser que alguém, crie os filhos no livro, mas os filhos não veem seus pais vivendo de acordo com o livro. E esse ensino vai ser perigoso, vai ser frágil. Porque ele pode acreditar no livro e escolher viver pelo livro, mas ele pode acreditar que pode viver como os pais que conhecem o livro, mas não vivem de acordo com o livro. E aí lembra, as más conversações corrompem os bons costumes. Então sempre que a gente estiver num ambiente que começar a surgir conversas ruins, o que a gente faz? Saia não, homem. Primeiro momento não vamos ser radical. O que faz num primeiro momento? Procure mudar o assunto. Se você for uma pessoa educada, se você for uma pessoa agradável, você muda o assunto ou não muda? Muda. Agora, se você for persona não grata, ninguém vai querer lhe ouvir. Mas se você, inclusive, antes de começar a querer mudar o tom da conversa, que é uma má conversa, você vai pedir a quem para dominar aquela situação? O Espírito Santo. Espírito Santo, me usa aqui. Mas não comece a falar em línguas não, pelo amor de Deus. Você vai assombrar o povo. Porque línguas é para a igreja, edificação da igreja. Você fala aqui dentro para a sua edificação, porque pode ser que alguém aqui dentro vai interpretar, que é um outro dom, aquilo que você está falando. Aí vai servir para quem? Para todos nós. Então vamos colocar cada coisa no seu lugar. Então você vai falar, muda o assunto. E é tão bom mudar o assunto, Porque daí daqui a pouco você atraiu as pessoas a quem? A Cristo. Aí agora as más conversações se tornam em boas novas de salvação. Boas novas de alegria. Alegria de salvação. Então cuidado com os meninos, porque eles andam errado desde que nasceram, proferindo o quê? Mentira. Lembre-se que nós somos doutorados em mentira desde quando a gente nasce. Nós temos que conhecer a verdade para ser libertos de quê? Conhecereis a verdade vos libertará. De quê? Pronto, tem muito político usando esse texto de João 8,32 para se mostrar cristão. Mas você vai atrás, o caba mente que nem presta. Esse versículo serve para ele? Não serve. Porque conhecer a verdade é para a verdade nos libertar de quê? Da mentira. E não nos dá um rótulo de cristãos. Cristão não tem rótulo porque cita versículos. Cristão tem a presença do Senhor dos versículos. Nós somos chamados e não auto-identificados com um rótulo. Eu não dou carteirada de cristão. Eu já falei aqui, vou precisar repetir de novo, que cabe em todo culto de doutrina. O cristão genuíno é aquele que vai passar por aquela experiência. Você está no seu cotidiano, em qualquer área da vida, e do nada alguém chega e diz, você é crente, Aí você diz, pela graça de Deus. Aí começa a possibilidade de você não estava com Bíblia, você não estava falando em línguas, você não estava com a carteirinha crachá da Assembleia de Deus. Você estava o quê? Cheio do Espírito Santo. E quem falou para aquela pessoa? O Espírito Santo. Ele abriu a porta. Agora quem é que entra nessa porta aberta? Nós. Cheios do Espírito. Não citamos nenhum versículo, não falamos o nome de nenhum pastor, não falamos o nome de nenhuma igreja, mas o Senhor que se agrada de nós fala em nosso nome. Essa experiência que nós temos que buscar. Nós temos que ser vistos como cristãos, pelo caráter, pela palavra. Dá para ver cristão brigando por político, A ou B, direita ou esquerda? Dá não. O que a gente busca no cristão, vê quem? Cristo. Não é nem X nem Y. Viu como a gente é frágil para se envolver com as coisas deste mundo? E essa fragilidade é natural, porque nós somos de onde? Do mundo, naturalmente. Agora, com o novo nascimento, Jesus diz o quê em oração? Pai, eles não são do mundo, como eu do mundo
Não sou. Mas isso só acontece com quem nasceu de novo, que tem consciência que ele está no mundo para mudar a expectativa do mundo. E essa mudança de expectativa do mundo só vem através de Jesus. Bom, a regeneração tem lugar naquele que se arrepende dos seus e volta-se para quem? Então, arrependimento é uma coisa que eu, cristão, preciso quando? Todo dia. Quem é que me convence da necessidade do arrependimento? O Espírito Santo. Por isso que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Quem já pecou hoje, como eu, dá um sinal. Quem já pecou? Muito bem. Quem não levantou a mão já sabe, né? Oração por mentirosos, no final do culto, faz a fila. A gente ora pelos mentirosos. Agora, por que a gente tem essa convicção? Não é cara de pau, é convicção de que nós pecamos. Porque o Espírito Santo habita em nós. Quando eu pequei, eu entristeci ele, mas diferente dele, ele não ficou, Gonzaga pecou, meu Deus, e agora o que eu faço? Ele se entristeceu com o meu pecado e automaticamente já trouxe para mim a exortação, a admoestação, o puxão de Gonzaga, de novo? Eu não já disse vá e não peques mais. Aí o que eu vou dizer? Desculpa, Jesus, me perdoe de novo. Aí o que ele vai dizer? Tá certo, mas vá e não peques mais. Se o pecado não tiver gerado fruto, tudo bem, estou perdoado e não vai acontecer nada. Agora, se gerou fruto, vou ter que comer do fruto. Sou perdoado? Perdoado. Se ele voltar naquela hora, ele me leva? Me leva. Se eu morrer naquela hora, eu vou para o céu? Vou, porque estou o quê? Mas o fruto do pecado fica. Se eu viver mais tantos anos, dependendo do tipo do fruto que eu produzi, esse pecado vai me acompanhar, esse fruto vai me acompanhar por toda a vida. E aí para o crente tem uma coisa boa. Mesmo o fruto do pecado me acompanhando a vida toda, eu vou lembrar que o Senhor que me perdoou daquele pecado está comigo a vida toda. Então essa relação só vou ter quando eu entender que para nascer de novo, eu preciso ter uma disposição de me arrepender. Não é de, como é que eu diria? Contrário de arrependimento. O sentimento que normalmente a gente tem. Remorso. Não é ter remorso, é ter arrependimento. Porque remorso é aquele negócio que a gente sente, machuca e faz o quê? Nada. Nada. É como quebrar um copo, uma caneca e quebrou. E faz o que agora? Junta. Tem gente que nem os cacos junta. No nosso caso, quando a gente peca, que quebra o vaso, nós não temos condições de juntar os cacos. Mas temos que fazer o quê? Pedir àquele que não junta caco. Que faz o quê? O vaso de novo. Essa é a disposição dele. Mas quebrado o vaso, foi. Então, arrependimento é algo que eu entendo que eu machuquei quem? A gente machuca Deus, irmãos, ou não? Machuca. E quando é que a gente machuca Deus? Quando a gente não se arrepende, não é quando a gente peca. É quando a gente não se arrepende. E se arrepender não é querer consertar o erro, porque não tem conserto para erro. Erro é erro. O máximo que eu posso fazer com ele é recuperação. Tirou nota baixa, a nota é o quê? Baixa. Vai ter que fazer o quê para recuperar essa nota? Uma nova oportunidade, né? E melhor do que qualquer professor na Terra, o Espírito Santo é. Porque tem professor na Terra que perdeu a nota, perdeu a nota. O Espírito Santo não. Perdeu a nota, eu vou estar com você, vou te ensinar para você tirar 10. Porque é o único professor que está do nosso lado, não é dando cola, é dando explicação do que é dele, é se revelando a nós, como ele está se revelando aqui a Nicodemos. Está com a maior paciência, ensinando alguém que deveria já conhecer aquilo, mas ele não despreza por não conhecer. E vai ensinando ele com maior amor, com maior cuidado, com uma linguagem que Nicodemos pudesse alcançar.
E aí Nicodemos vai sendo ensinado pelo Espírito Santo de Deus, do qual Jesus era cheio. Então, não se esqueça nunca, como crente, a gente precisa exercitar cada vez mais a virtude do arrependimento. E só quem dá essa virtude para nós é o Espírito Santo. Lembra, muita gente pensa no Espírito Santo de forma limitada. Jesus disse para os discípulos: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, numa versão. Em outra versão diz: ficar em Jerusalém até que do alto receba a virtude do Espírito Santo, né? O que eles vão receber como virtude, como poder do Espírito Santo? Primeiro, a presença dele, porque Jesus disse: não vos deixarei órfãos, enviarei um outro Consolador da parte do Pai. Então, o primeiro poder é ter o Espírito Santo conosco todos os dias. Fazendo o que conosco? Nos ensinando. Se ele ensina, então eu tenho que aprender a ouvir a sua voz. O que implica dizer que o Espírito Santo fala. Agora, só fala com quem tem ouvidos. Que tipo de ouvidos? Interessados em ouvi-lo. Quem tem ouvidos, ouça. Porque orelha todo mundo tem. Aqui tem um bocado de orelha. Agora o Espírito Santo convida o quê? Ouvidos. Porque lembra, é vida prática. Às vezes a gente está conversando com alguém que a pessoa está falando, e você não está o quê? Ouvindo. Mas ela está certo que nós estamos ouvindo, porque ela vê a nossa orelha. Aí ela acha que pela nossa orelha, o que ela está falando, eu dei meu ouvido. Mas eu só dei para ela a minha orelha. Não dei o menor ouvido. Numa máxima popular, entrou por aqui e saiu por aqui. O Espírito Santo tem que entrar por aqui, tem que mexer com o que está aqui e tem que modificar tudo daqui para baixo. Porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. As trevas já foram dissipadas. João 1:12, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ah, eu aceitei Jesus e agora eu sou filho de Deus. Opa, calma. Você tem a condição de ser. Porque para ser filho de Deus, eu recebo e faço o que depois de receber? Está aí no texto. Está aí no texto. Crer. Porque receber não implica em crer. Implica apenas em acreditar. E crer é diferente. Crer é buscar a fé. E a fé se busca pela palavra. E a fé é algo que não é estático. Ela é dinâmica. Então, quando eu aceito Jesus, nem sempre foi por um ato de fé. Foi apenas por um momento de acreditar naquilo. É por isso que muita gente, e tem lá a parábola do semeador, né, que vai lançando as sementes em cada tipo de terreno, e é muito claro aquela parábola, ela sequer precisa de explicação, porque ela é autoexplicável. A gente vai ver que muitos receberam a mesma palavra e não deram crédito a essa palavra. Receberam, porque ela foi lançada a semente, ela foi ofertada. Mas daí não procuraram andar no caminho. Quando Jesus diz eu sou o caminho, não é para mim ir para o céu. É para quê? Andar nele. O céu é estágio final. Na verdade, quando eu entro no caminho de Jesus, é o céu que vem. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então eu preciso crer em Jesus para me tornar um filho. Mas como é que eu me torno um filho? Crendo. Lembra? Se creres, verás a glória de Deus. Onde é que está a glória de Deus? Na sua palavra, no verbo que se fez carne, e em tudo aquilo que ele tem para nós. Por isso que a Bíblia diz,
Paulo vai expressar isso pelo Espírito Santo, e nós sendo transformados de glória em glória. Quem hoje peca menos do que ontem? Otis. Gostei, Nilson. Acaba recém-batizado, é crente todo, viu? Os que já foram batizados faz tempo nem se lembram mais. Qual foi a minha pergunta? Quem hoje está pecando menos do que ontem? Tudo bem, quem não respondeu, eu gostei. Porque você pode dizer, não, pastor, eu não estou pecando menos, eu estou lutando para não pecar mais do que ontem. E como é que essa luta? Não é minha sozinha. Lembra de Apocalipse? Quem é santo? Santifique-se mais. E qual a fórmula? João 17:17. Primeiro é uma oração de quem? De Jesus. A favor de quem? De nós. E ele dizendo quem é que faz e quem é que se dispõe a fazer. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra vida, a palavra lida, ouvida e praticada, ela se torna o que em nós? Santificação. Fruto de santidade. E aí o Senhor diz, opa, melhorou. É como, por exemplo, vamos pegar Savinho, que é a estrela da noite, né? Aí está aí Savinho, daqui a pouco ele vai aprender a andar, não vai? Vai. Quem é que vai ajudar ele a dar os primeiros passos? Os pais. Mas depois quem é que vai andar sozinho, fazendo correr atrás quem ensinou a andar? Ele vai desembestar. Vai sair correndo, os pais, chega. É igual Jesus atrás de nós. A gente desembesta, Jesus corre atrás da gente. Atrás das ovelhas perdidas. Dos filhos pródigos ele não vai atrás. E aí distingo essas duas parábolas. Ovelha perdida é uma coisa e filho pródigo é outra coisa. Por filho pródigo nem o pai, nem a família vai atrás. Pela ovelha perdida vai todo mundo, para tudo, e vai todo mundo atrás da ovelha perdida. Então não basta simplesmente aceitar Jesus, vai ter que crer nele. Graça não é uma autorização para pecar, mas sim o dispositivo divino pelo qual nosso caminhar em santidade torna-se. Então só é possível andar em santidade se eu estiver dependendo de quem? Da graça. A graça de quem? De Cristo. E eu tenho que me entregar a essa graça. Eu tenho convicção de que todos aqui, dando aquela olhada de retrovisor, às vezes na vida de casado é mais difícil, né? A mulher diz, porque não sei o que. Aí lá em casa, por exemplo, de vez em quando eu digo, mas eu não mudei nada até. Eu não mudei nada, só envelheci, perdi cabelo. Eu não mudei nada. Mudou, mas o bom é que por padrão de Deus a gente passa, né? Se Deus precisasse do suporte dos cônjuges, não entrava ninguém no céu, né? Porque o padrão de Deus é assim, não, eu vou passar ele, porque o que você quer dele nem eu quero. Que é perfeição. Eu quero dele apenas disposição para não ser imperfeito. Mas perfeição, nem eu nem você vamos conseguir nele. Portanto, vamos deixar o bichinho entrar no céu, né? Porque ele lutou para ser perfeito. O mal que ele não queria fazer, de vez em quando ele estava fazendo. E o bem que ele sempre fazia, na maioria das vezes, ele deixava de fazer. Mateus não, é Mateus, tá? Não matou ninguém aí. 3:2, arrependei-vos, porque é o quê? Então só tenho consciência do reino a partir de que atitude? Arrependimento. Então eu só tenho noção que o reino chegou para mim e eu estou no reino se eu estiver disposto a me arrepender. O processo é esse. Deus quer que todos nós sejamos o quê? Filhos de quem? Dele. E como filho dele, ele diz, eu vou ajudar vocês, fazendo vocês receberem a Cristo. Não tem outro caminho para ser filho de Deus, a não ser reconhecendo a Cristo, aceitando o convite de Cristo. Quer vir após mim? Primeiro convite de arrependimento. Negue-se. Quem está lutando para negar-se a si mesmo? Quem está falhando? Quem está chorando por isso? Encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora.
parte mais dura de ser cristão, não é não? Não sei para você, para mim é. A parte mais dura para mim do cristianismo é negar a mim mesmo. Porque se tem uma coisa, para mim, melhor no mundo é fazer minhas vontades. E que todos façam a minha vontade. E o que mais me aborrece no mundo é deixar as minhas vontades. Só que tem um detalhe. Enquanto eu estiver com esse sentimento, eu estou com um sentimento que não é de Deus, é de quem? É meu. Porque quando eu descubro qual é o sentimento de Deus, porque a proposta de Deus é uma substituição de vontades. Não é uma anulação de vontade. Negue-se a si mesmo. E o que vai acontecer depois disso? Nada. Aí, Gonzaga, quando você negar-se a si mesmo, que abrir mão das suas vontades, você vai descobrir que a minha é boa, agradável e perfeita. É aquela expressão popular de novo, é como se Deus dissesse assim para nós numa linguagem nossa, né? Como Jesus está querendo falar na linguagem de Nicodemos. Gonzaga, você não sabe de nada. Tu pensa que isso é bom. Tu pensa que isso é agradável. E tu pensa que isso é perfeito porque você está indo pelos olhos. E há caminhos que aos seus olhos parecem bons, mas nos meus olhos são caminhos de morte. Então vem pelos meus olhos, que eu vou trocar a sua vontade que vai te levar à morte para uma vontade que vai te levar a ter vida e vida em abundância. E a gente vai experimentar aqui isso somente recebendo a Cristo. E crer de que forma? Lembra, perseverar até o fim, ser fiel até a morte. Isso tudo não é por obrigação, não é por querer o céu. Isso tudo é por amor, porque o céu e o melhor do céu, que é Cristo, já veio até nós. Eu estarei com Cristo, nós estaremos com Cristo na eternidade, mas Ele já está conosco hoje. Eu posso nem vê-lo, mas tenho certeza que Ele está. Mas ainda o veremos face a face, que é o plus da nossa salvação, é a consumação da nossa salvação. Bom, quando Jesus nos chama a segui-lo, devemos ir onde Ele lidera. Onde o Senhor for, eu vou. A gente até canta, né? Se Cristo comigo, eu e não. Aí estamos nós lá no frasqueirão. BC, BC. Cristo foi? Foi não, foi o BOPE, foi o choque, foi a máfia, foi a gangue, foi todo mundo, só não foi quem? Aí, vovó, você viva, vocês já sabem, né? Diabo é, homem. Ele cantou na igreja que se Cristo fosse, ele ia. Mas Cristo não foi e ele foi. Tem alguma coisa que não está batendo. Mas de novo, Jesus, está bom, Gonzaga. Grite gol e volte para casa. E busque a minha presença. Porque você vai ver que eu tenho coisas melhores. Se o gol for do seu time, maravilha. E se for contra? Acabou-se a noite, acabou-se o dinheiro, acabou-se tudo. Até a mulher sofre. O que você tem? Nada. Quando Jesus nos chama a segui-lo, devemos ir onde Ele lidera. Fazer o que Ele requer, não é pede. É requerimento, autoridade. As autoridades não mandam convites para nós, elas mandam requerimentos. Só faz isso quem tem autoridade. Amar o que Ele ama e rejeitar o que Ele... Amar o que Jesus ama, enquanto agrada a gente, é uma maravilha. Quando não agrada, já começa o sofrimento, né? E rejeitar o que Ele rejeita já é uma dificuldade maior que a gente tem. Porque o que Jesus rejeita? Pecado, né? E a gente é assim com Ele. Com o pecado nós somos carne e unha. Mas podemos acreditar que Jesus faz separação de carne e unha e nos enche do seu Espírito.
Vamos orar, vamos ficar em pé, vamos agradecer a Deus pelo momento de dizimar e ofertar. Coral Emanuel mais uma vez, louvando a Deus juntamente com toda a igreja. Diácono Jussier orando com a igreja por esse momento que estaremos ofertando e dizimando. Sempre lembrando aos meus irmãos, e é sempre bom essas lembranças porque ajuda a gente a ajudar outros, não é? Tem muitos irmãos que ainda não têm a alegria de ser dizimista, não é porque não tem um recurso financeiro, é porque não tem a fé nisso, não acredita nessa doutrina bíblica, nessa instrução bíblica de Deus. E a gente deve fazer isso somente quando acreditar. Somente quando acreditar. Enquanto não acreditar, faça um desafio a quem pertence esse ensino. Quem é que fala sobre o dízimo? Deus. Aonde? Na sua palavra. Então, se eu não entendo isso ainda, eu tenho que buscar entender através de quem? Do Senhor dessa palavra. Porque Ele é que me convence a ser dizimista ou não. Não são os homens, mas é o Senhor dos homens. E o Senhor só vai considerar a atitude de dizimar e ofertar aquele que fizer com alegria. Alegria do Espírito Santo. Fazendo isso por compromisso e não por obrigação. A paz do Senhor, irmãos. Quantos mais necessitam de oração? Oremos em nome de Jesus. Querido Deus, amado Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós estamos aqui, Senhor, para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te agradecer pelo mantimento, te agradecer pela moradia, te agradecer pelo transporte, te agradecer por tudo que o Senhor tem proporcionado, Senhor. Te agradecer por esta linda casa de oração que o Senhor ergueu para nós, os teus filhos, para que possamos, Senhor, através dos dízimos e das ofertas que chegam ao tesouro desta casa, ver, Senhor Jesus, este templo cada vez mais lindo, não para a glória de homens, mas para a glorificação do teu santo e maravilhoso nome, Senhor. Abençoa os teus filhos que aqui chegaram, tem misericórdia de cada um, Senhor. Dai-nos o pão nosso de cada dia, ó Senhor, para que não falte em nossos corações a gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós. Que não falte a gratidão pela bendita salvação que o Senhor nos deu na pessoa do teu Filho amado Jesus. Fica conosco, Senhor Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. This